Vamos iniciar. Eu acho que já entrou um número bastante considerável aqui na nossa live, tá? Então, acho que já dá para a gente dar início até em respeito aos que já estão aí aguardando, né? Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live, tá? O nosso objetivo hoje, né, é falar sobre processos trabalhistas processos trabalhistas no e-social, tudo sobre os novos eventos. E a nossa finalidade aqui, então, é falar sobre o contexto legal dessa nova obrigação que teve início aí após alguns adiamentos, né, a partir de outubro do ano de 2023 e que ela substitui, então, a GFIP na questão, no tocante aí ao envio das informações ao governo a respeito das obrigações aí, as contribuições, né, previdenciárias e em decorrência de decisões condenatórias da Justiça do Trabalho. Junto comigo aqui está o Douglas. O Douglas, ele é nosso consultor especialista em gestão de pessoas. E ele vai entrar um pouco aí no contexto dessa obrigação, dos layouts, né, e de que forma a Sênior ela contribui com os nossos clientes aí através do nosso módulo jurídico no envio aí dessas obrigações, né, através do sistema, tá? E para que vocês continuem então em compliance aí com o e-social. Douglas, eu passo a palavra para você. Só alguns recadinhos aqui então, tá? A nossa live aí, ela tem uma previsão de duração aí de aproximadamente 1 hora. A gente não deve passar das 17 horas. O Douglas, ele vai iniciar, né, a apresentação com vocês, então eu só peço a quem tiver dúvidas, né, que ou levante a mãozinha ou pode ir colocando no chat mesmo os seus questionamentos, que aí a gente vai fazendo uma seleção aqui, e em determinados momentos a gente dá uma pausa aqui na nossa live e faz o esclarecimento delas, tá? Ou, dependendo da quantidade, né, a gente deixa para o final. Tá? Então, ao longo aí da nossa live, a gente vai avaliando aí qual que é o melhor momento para a gente poder fazer essa parada e vai esclarecendo essas dúvidas, tá bom? Douglas, eu passo a palavra para você, tá? Seja muito bem-vindo aí também e estamos aqui à disposição. Desejo um bom evento a todos. Diniz, o Timóteo já está com a mão levantada, é por engano ou... Bom, deixa eu ver aqui. No chat, eu acho que ele não colocou nada, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê? Não, eu acho que foi só engano, tá? Já tirou a Então tá bom. mãozinha. Qualquer coisa, Então tá coloca no bom. chat, Timóteo. Boa tarde a todos. Meu nome é Douglas. A maioria já me conhece, então já fiz implantação, já estou aí em suporte de alguma forma com vocês. Alguns nomes aqui não conheço, mas estou à disposição também, assim como o Diniz passou. Falando um pouquinho de mim aí dentro referente à Lobitech, eu tenho 15 anos na Lobitech, mas eu tenho 30 anos de experiência já na área de recursos humanos, então com implantação de folha, com cálculo de folha e com todos os outros módulos gerenciais de folha de pagamento. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho do jurídico em relação à reclamatória trabalhista e como que ele pode ajudar vocês na entrega dos novos eventos que passaram a ser obrigatórios a partir de 1º de outubro de 2023 para todas as sentenças que foram transitadas em julgado a partir de 1º de outubro de 2023, ou que tem alguma liminar também que tenha que ser efetuado alguma ação dentro da alteração lá do e-social, ou então um vínculo de pessoas, ou alguma ação, mudança de cargo, qualquer coisa que o juiz tenha notificado para ser feito antes, também vai precisar enviar essa informação para o e-social. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, assim que vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me avisam, que aí eu já dou continuidade. Como o Diniz falou, qualquer pergunta, levanta a mão, que aí ou o Diniz interrompe e já me perguntam, então a gente já vê se vai lá para o final e responde as perguntas, assim como no chat também o Diniz
vai acompanhar, o pessoal vai fazer o acompanhamento lá dos questionamentos. Isso aí, Douglas. Já estamos vendo, tá? Tá bom, então vamos lá. Então, a partir de 1º de outubro, saiu o layout do e-social para a informação das reclamatórias trabalhistas, que foram divididas em duas informações. O 2500, que são as informações referentes ao processo, e o 2501, que seria um recolhimento inicialmente de INSS e imposto de renda, que vai ser gerado na DCTF Web, as guias de recolhimento. Então, nós só enviamos, é a mesma coisa do e-social, do INSS hoje para a folha de pagamento, que você envia para a DCTF e a DCTF gera a guia para fazer o recolhimento do imposto. Então, nós não, a partir de 1º de outubro, não pode ser, as sentenças que saírem a partir de 1º de outubro, elas não devem ser mais recolhidas com a DARF, ou como era feito lá numa DCTF manual, tem que ser tudo a informação pelo e-social das reclamatórias trabalhistas que tiverem a sentença a ser executada. Dentro do sistema da Sênior, nós temos o módulo de jurídico e ele vai fazer essa geração desses eventos. Então, eu vou precisar fazer o cadastro desses processos dentro do jurídico, só das sentenças, ou, se vocês adquirirem o módulo, ele vai estar disponível com todas as informações e todos os cadastros e controles que ele possui. Então, o módulo jurídico, ele envia só as informações para o e-social? Envia, não tem problema, você não precisa controlar nenhum outro tipo de ação. Mas, se vocês quiserem uma implantação mais completa do módulo jurídico, ele controla todas as ações de reclamatória trabalhista, inclusive com os cálculos, cenários. Ele pode controlar ações administrativas, ações penais, cíveis, ou então até ações da própria empresa contra o governo, para vocês terem esse controle lá dentro do módulo. Então, ele faz as gestões de ação jurídicas, então não só de ações de reclamatória trabalhista, ele é especialista no acompanhamento e nas ações trabalhistas, faz a simulação de cálculos das reclamatórias, porque ele consegue buscar, se você tem o funcionário ou o ex-funcionário cadastrado no sistema, e você colocar os pedidos e configurar os pedidos dele, ele consegue buscar como que foram feitos os cálculos dele e trazer um cenário do pedido, comparando o pedido que o autor está fazendo em relação ao que ele recebeu, que é essa parte de previsão de cenários e conclusão, e ele faz a integração para a folha de pagamento. O que é a integração para a folha de pagamento hoje? Para que serviria essa integração? Para eu efetuar pagamentos para os funcionários dos ex-funcionários ou os autores das parcelas. Então, se eu tiver o RP da Sênior, ele já gera essa informação num título financeiro. E ele faz a integração também para o cálculo de provisão dessas reclamatórias de todas as ações que estiverem cadastradas, para ser integrado lá na contabilidade, se for o RP da Sênior, ou se for customizado uma integração para outro RP, referente a esses passivos de reclamatórias trabalhistas, para que o contábil tenha essas informações de todas as ações que estão abertas e qual é o valor a ser pago. Além disso, ele também gera, através do cálculo, as bases para INSS e fundo de garantia, para gerar a GFIP da reclamatória trabalhista hoje. Qual é o papel do módulo jurídico? Então, por que adquirir o módulo jurídico? Antes eu poderia fazer todo o controle dele, como eu falei, das ações, mas hoje eu tenho a necessidade de ter essas informações direto para o e-social. Eu sou obrigado a ter a folha e ter o módulo jurídico? Não, isso pode ser feito também lá pelo cadastro do e-social. Você pode fazer isso direto no portal do e-social. Mas, lá no portal do e-social, você vai ter que preencher todas as informações e a informação que você preencher lá, ele vai passar direto. Aqui ele ainda vai fazer algumas consistências e ainda pode devolver para você a informação, além de você ter o controle do recibo aqui direitinho e aquela consulta, para quem já conhece a folha de pagamento, tem a consulta lá do e-social, se o envio foi enviado com sucesso, se teve algum erro para fazer alguma correção, então, e vocês conseguem verificar todo o XML. Então,
a vantagem de ter o módulo jurídico é exatamente ter esse controle e passar esse controle para um departamento jurídico ou um outro departamento de assessoria que faça esses envios e faça esse controle do e-social. O módulo jurídico, ele bloqueia se eu não enviar, por exemplo, uma reclamatória trabalhista que saiu, eu não e ficar pendente lá ou ficar com erro. Ele vai bloquear o envio da folha de pagamento, o fechamento da folha de pagamento? Não, eles são completamente independentes. Então, a única coisa que nós dependemos é se o colaborador existe na folha de pagamento, ele tem que ter a matrícula do e-social e eu vou informar que ele tem a matrícula no e-social. E aí ele tem que ter todos aqueles eventos já no e-social para eu conseguir enviar do módulo jurídico. Se ele não tiver, eu também consigo fazer o cadastro aqui pelo módulo jurídico, informando que ele não está no e-social, porque ele pode ter sido um funcionário, o autor pode ter sido um ex-funcionário de 2010 e nem tinha o envio ainda do e-social. E a ação dele saiu a sentença agora. Então, eu teria que ser obrigado, para não precisar enviar o 2200, enviar tudo desse ex-colaborador, eu posso fazer esse cadastro interno também. Além disso, também as empresas são obrigadas a enviar quando ela tem responsabilidade subsidiária ou solidária. Então, eu contratei uma empresa terceira para fazer uma prestação de serviço de segurança. O funcionário dessa empresa terceira, ele entrou com ação contra a empresa dele, só que ele me chamou porque eu fui o contratante como solidário. Se a empresa não pagar, eu que tenho que pagar. Esse processo, eu sou obrigado, mesmo como solidário, enviar essa informação para o e-social também. Agora, as informações tributárias vai ser para quem for efetivamente realizar o pagamento. Pode ser a terceira, ou se em caso de falência e o juiz determinar que seja solidária, quem vai pagar é a solidária. Aí é que eu vou gerar o 2501, que seriam as informações tributárias. Quais são as informações que já estão disponíveis no módulo jurídico? Então, se eu já tenho o ex-colaborador ou o colaborador atual, o autor da ação, eu tenho todo o histórico profissional dele completo, eu tenho a possibilidade de montar os cenários, buscando os cálculos e as formas de cálculos que já vem da folha de pagamento. Então, ele já vai trazer como que é calculado dentro do sistema, até para eu conseguir, para o pessoal do jurídico conseguir contestar os cálculos que vieram na ação do autor. Né? Eu tenho a possibilidade, como eu falei, de gerenciar qualquer tipo de ação, não precisa ser só reclamatória trabalhista, até porque nós temos tipos e assuntos diferenciados, então eu posso fazer esse controle aqui dentro também e ter esse gerenciamento sem misturar os assuntos da reclamatória trabalhista. Eu posso customizar a emissão de petição dentro do sistema, porque ele também ele tem um relatório ele tem um gerador de relatório dentro do módulo e eu consigo fazer, caso o jurídico queira, um esboço já para fazer ou a, a resposta à ação inicial do do autor que está processando, ou então, se for um processo administrativo, já fazer um relatório, criar toda essa informação para que eu tenha esse controle e todos os envolvidos dentro desse processo também. Posso customizar os indicadores, então eu consigo montar com as informações, pegar todas as informações de valores, de percentual, de chance de que os advogados indicam, ou o setor jurídico indica, o percentual que eu tenho de chances de ganhar ou não esse processo. Então, é possível customizar esses indicadores também. E cruzar as informações de ações geradas ou encerradas ou em andamento, de novo, para análise de estratégias do próprio jurídico em relação ao que já foi encerrado e a como que foi determinado aquele processo, quem ganhou, quem perdeu, o que, que pode ser feito. É mais fácil de encontrar essas informações se eu cadastrar isso dentro do módulo jurídico. Em relação aos ganhos do módulo jurídico, se vocês adquirirem, então, disponibilidade da informação para todos os módulos. Então, uma outra integração que nós temos também é em relação ao módulo de acesso e segurança. Para quem tem o controle de acesso e segurança, pode
ser informado que essa pessoa tem um processo e ele ficar bloqueado lá numa lista negra, ou então aguardando alguém para fazer esse atendimento, então eu consigo fazer isso. Os cálculos, que é bem complicado, principalmente para a área jurídica, né, para saber como que são esses cálculos, como que foram feitos os cálculos, então o sistema consegue trazer esses cenários e esses cálculos para o departamento jurídico. O armazenamento de documentos e imagens e a busca de paradigmas de comparação de outros cargos dentro do próprio sistema, a integração com acesso e segurança que eu já falei, a integração também com recrutamento e seleção dos novos candidatos, que eu posso eliminar já esses que estejam com ação, integração do financeiro e contábil através das provisões e títulos de pagamentos a serem efetuados, que no caso seriam as parcelas para pagar para o funcionário ou um total para pagar para o funcionário, e o título que vai ser gerado também caso tenha tributos a ser recolhido. Aqui é o fluxo do processo, então tem todas as definições dentro do módulo jurídico, em que ele busca a maioria das informações já estão nos outros módulos, porque normalmente ele é um módulo complementar, então eu já tenho o cadastro de todas as empresas, estrutura de cargos, horários, pessoas, posto de trabalho, aí eu tenho cadastros específicos do jurídico, que são os cadastros dos tipos de ações, quem são os advogados, os assuntos das ações, os cenários, os detalhamentos, então eu consigo fazer, eu tenho outros tipos de cadastros específicos e eu faço integração para o módulo de administração de pessoal. Aqui ele estava fazendo a integração do S1070, que foi aquele primeiro processo administrativo judicial de liminares das empresas em relação ao INSS junto ao governo. O fluxo das ações, da gestão de ação. Então, eu faço as definições do módulo, faço o cadastro das ações. Isso daqui que eu estou passando, ele não tem nada, ele não envia esse tipo de informação, esse fluxo de gestão aqui é para você utilizar o módulo inteiro do jurídico, tá? Não é só referente ao e-social. Então, aqui eu posso complementar essa informação com o que eu vou enviar no e-social, ou eu posso fazer o controle efetivamente das ações que estão todas abertas até chegar na integração da folha da administração de pessoal e o envio do e-social. Mas eu posso ficar nesse calcular ação aqui ou gerar históricos um bom período aí, até que a ação tenha essa sentença definitiva saindo lá da justiça. Para o e-social, então para o e-social, hoje já é enviado o S1070, que ele vai lá pela folha de pagamento, é tudo gerado lá na folha de pagamento, então eu consigo enviar isso principalmente na parte de liminares, então quais os eventos não são recolhidos o INSS, que vocês têm liminar, ou então mudança de teto, tem algumas liminares que não recolhem o sistema S pelo total da remuneração lá dos colaboradores, e sim por um teto definido, e a partir daqui para baixo do S2500 é referente à reclamatória trabalhista. Então, processo de reclamatória trabalhista são as informações iniciais, eu tenho que mandar ela sempre que sair uma sentença, a partir, então todo mês saiu a sentença, eu tenho até o dia 15 do mês seguinte para envio dessas informações. E os tributos também, que eu vou ter essa informação, posso ter ou não os tributos a ser enviado para o e-social. Aqui no 2500, na reclamatória trabalhista, eu posso ter alguns eventos que poderão ser gerados também pela folha de pagamento. Então, é necessário que o jurídico esteja ligado diretamente com o pessoal da folha de pagamento, por quê? Se o juiz determinou que uma alteração de vínculo, uma alteração de categoria do e-social, uma alteração da remuneração do funcionário, uma alteração no contrato do funcionário, além de eu enviar o 2500, a folha de pagamento vai ter que enviar as informações, o 2206, o mudança de alteração da data de desligamento do funcionário na rescisão, vai ter que enviar o 2299 e ajustar a data de desligamento do funcionário, se teve
um pagamento diferente na rescisão, ele determinou um pagamento diferente na rescisão, vou ter que abrir a folha e fazer esse pagamento diferente na rescisão. Reintegração, o pessoal da folha vai precisar saber essa parte de reintegração, que é muito importante, porque eles vão ter que abrir toda a folha e reintegrar o funcionário lá com essa reclamatória trabalhista. Então, o pessoal da folha de pagamento, provavelmente, a não ser que seja só danos morais e não tenha recolhimento de tributo nenhum e nada a fazer, qualquer outro tipo de coisa, sempre é bom comunicar o pessoal do departamento pessoal, porque pode ser que eles tenham alguma informação, algum evento a ser retificado lá no e-social por causa dessa reclamatória trabalhista. O 2501, que vai ser o tributo, que ele vai subir todas as informações das bases e vai gerar o recolhimento de INSS e imposto de renda que tiverem que ser feitos, e aí ele vai gerar a guia direto pela DCTF também. O 3500, que é a exclusão, então eu só consigo excluir os eventos que foram gerados. E uma outra coisa, eles são dependentes também. Eu consigo enviar o 2500, mas o 2501 sem enviar o 2500 não dá. Ele tem que existir o 2500, tá? E o retorno, assim como tem na folha de pagamento o retorno do imposto de renda naquele 5.000 e acho que é 5.002, 5.001, eu tenho também aqui a informação das consolidadas vindo da DCTF, que é o 5501, para a conferência dos tributos que são para recolher lá na DCTF. Aqui, a tela das ações. Então, esse aqui é todo o cadastro da ação do jurídico, tá? Esse aqui seria o controle completo do jurídico, em que, novamente, a gente reforça. Posso utilizar esse controle completo do jurídico, porque se vocês adquirirem o jurídico para o e-social, ele vai ficar disponível todas as funcionalidades dele. Vocês utilizam se quiser e vocês implantam se quiser. Então, contrata a consultoria ou utiliza da forma que vocês acharem melhor a parte do jurídico. Mas contratou o jurídico para o e-social, todas as funcionalidades estão habilitadas. Aqui, quem é o autor, depois quem vai ser o réu, normalmente é a empresa, a não ser que vocês estejam controlando um tipo de processo que vocês são autores. Quais são os pedidos, as testemunhas, eu posso buscar isso direto do sistema, que ele já vai trazer toda a informação da testemunha também. Aqui eu posso pôr, ele pode sugerir possíveis testemunhas, porque trabalharam na mesma área e no mesmo cargo, até que o colaborador, então ele já sugere também isso para facilitar na parte da ação trabalhista. Aqui eu posso configurar todos os pedidos, então tudo que tem de pedido do autor, né? Hora extra, adicional noturno, diferença salarial, imposto de renda, 13º, fundo de garantia, qualquer coisa que eu tenha de pedido pode ser configurado e eu posso colocar para fazer o cálculo padrão do sistema, ou eu posso definir uma regra para ele fazer esse tipo de cálculo aqui. Na maioria das vezes, os pedidos, horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, ele já vai trazer o formato do cálculo direto da folha de pagamento. Então, facilita isso também para eu ter os cenários e fazer a contestação do pedido do autor. Aqui eu cadastro os pedidos, então com aqueles pedidos lá eu vou montando os cenários, e aí eu tenho, olha, pedido, hora extra, qual é o início que ele pediu e qual é o término que ele pediu do direito, qual é o valor que ele pediu aqui, aí vem valor provável, valor possível, isso pode ser gerado ou pode ser informado também direto pelo usuário que está utilizando o sistema. Os andamentos do processo, então aqui é um acompanhamento, como se fosse uma agenda. Esse andamento aqui, essa agenda, ela não tem um envio automático, porque isso depende do negócio do cliente, é ele que define, então nós podemos criar uma regra e enviar essas informações com tantos dias de antecedência do que vai ocorrer essa audiência ou a entrega da contestação, e aí isso fica determinado pelo usuário, e aí pode ser customizado para que ele receba alertas referente a essas pendências que tem para ele tratar. Aqui os andamentos, ele vai me trazer todos esses andamentos, os andamentos do autor e os andamentos do réu. Então, aqui, o que eu preciso fazer.
faço a consulta das ações e andamentos. Aqui eu posso fazer com qualquer tipo, ó, se eu tenho já sentença, quem são os prepostos, as possíveis testemunhas, eu consigo fazer outras consultas aqui dentro para alimentar o meu processo. Se tiver recursos, eu consigo tratar esses recursos e consigo tratar os pagamentos também. Então, eu faço a consulta dos pagamentos parcelados ou não aqui dentro do sistema. Se tiver integração, se tiver folha de pagamento e ERP, eu vou conseguir consultar também nesses outros módulos, nesses outros sistemas. E aqui é a integração para administração de pessoal. Então, eu tenho a reclamatória, saiu para eu refazer o recolhimento da GFIP, tem que ter aquela informação do INSS ainda até o mês que vem, eu espero, porque eu acho que em janeiro, assim todos esperamos, sai o FGTS digital, mas enquanto não tiver, eu vou precisar gerar essa CFIP manual. E eu só consigo gerar essa CFIP com as informações dos colaboradores se eu fizer a integração para a folha e o cálculo dessas informações lá pelo cálculo do tipo 94 para ele gerar a informação na CFIP. Ou então tenho que digitar tudo isso na CFIP também, essa informação, para conseguir enviar hoje essas informações de reclamatória trabalhista. Aqui, a informação dos autores da sentença, os pagamentos da parcela e as bases de INSS que eu tenho. Eu posso buscar isso aqui direto e a Sênior tem previsto isso lá para o ano que vem, para o pessoal do jurídico que usa o PJE Calc lá, que é para fazer os cálculos e até receber esses cálculos feitos lá da própria justiça por essa planilha, importar essa planilha com essas informações de pagamento e de base também para o jurídico para enviar para o e-social. Então, ao invés de eu ficar digitando essas informações lá, porque se forem 12 meses, eu tenho que ficar digitando 12 meses, ele já vai trazer isso importado direto dessa planilha Excel. Então, ele gera essa planilha para a gente do PJE Calc e traz essa informação, ele enviando para você, você vai conseguir importar essa informação para enviar lá para o e-social. Hoje é tudo digitado. Hoje essa informação está totalmente digitada. O andamento da sentença, para fazer a integração para a folha de pagamento. Então, aqui ainda não essa informação eu enviaria para a folha de pagamento, não é o e-social. Né? E mesma coisa, o fluxo de gestão de provisões. Ele cria essas provisões referente às ações que estão aqui dentro, e eu faço essa integração para a folha dessa provisão, a folha calcula e envia lá para o contábil, para eles terem essa provisão das ações que estão em aberto, em andamento, para efetuar, que são passivos trabalhistas para fazer o recolhimento. A partir dessa tela, eu já começo com as definições do e-social. Então, eu tenho as definições que vão ser, que eu tenho que mudar o parâmetro, informando que eu vou enviar os eventos da folha, se eu já envio também o segurança do trabalho, ele vai ficar aqui, e mais a reclamatória trabalhista. E ele já traz esse início, essa data início aqui, eu não preciso mexer nisso. Essa informação de definição do e-social, assim que eu começo ela, é para ela liberar o menu do e-social. Então, eu só consigo liberar o menu do e-social no jurídico depois que eu cadastrar essa definição. Lá dentro dos processos judiciais, em empresas, lá no cadastro de empresas, processos judiciais, eu vou fazer um cadastro do tipo 5, ele vai ter um cadastro lá de processo, o número do processo, e aqui eu vou selecionar o tipo 5, que é reclamatória trabalhista. Preciso preencher essas outras telas aqui? Não preciso. Fazendo só esse cadastro aqui do número do processo e colocando como tipo 5, eu já vou conseguir fazer totalmente o cadastro lá do e-social para informar que é o 2500. Já vou conseguir fazer essas informações. Se eu quiser preencher por aqui também, quando eu for lá preencher o 2500, ele vai buscar essas informações daqui. Então, tanto faz. Vocês escolhem onde querem fazer. Eu prefiro fazer direto lá na outra tela, porque lá tem mais informações, e assim eu já faço tudo de uma vez. Eu não preciso ficar sabendo o que eu fiz e o que eu tenho que complementar. Aqui são as outras pastas, né? Então,
qual é a origem do processo. Essas pastas aqui é que eu não preciso preencher, tá? Vocês preenchem se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, preenche isso direto lá na informação do 2500. Passando para a próxima tela. Aqui começa a informação do 2500. Então, eu vou precisar ter a empresa cadastrada, o colaborador, o tipo de colaborador e o colaborador. Mas como que eu vou fazer, por exemplo, quando for uma empresa solidária? Porque o funcionário não era meu. Então, eu não tenho como selecionar ele aqui em cima, certo? Eu vou precisar cadastrar ele com um tipo 2, terceiro, para selecionar ele aqui e selecionar o processo dele. E aí eu complemento com todas as informações aqui. Não preciso, eu ponho um cargo genérico lá para ele, ponho um local genérico, uma filial genérica, posso criar um local, um cargo só como informação e-social, reclamatória trabalhista e social. Então, isso vai ficar bem genérico, porque o restante vocês vão ter que colocar tudo direto na hora de informar. Então, eu tenho essas informações gerais. O tipo de inscrição aqui, ó, do responsável direto. Isso aqui é que vai determinar se o processo é meu ou se o processo é de um terceiro. Se eu colocar aqui CNPJ, ele vai entender que eu sou solidário, o responsável é um terceiro, não sou eu. Se eu colocar 0, o processo é meu, então eu tenho que informar todas os outros campos a ser tratado. Essas observações, elas vão também para o e-social, então vocês podem colocar a informação que vocês quiserem aqui, não é nada obrigatório, é uma informação de texto, só para vocês terem a observação. Então, posso colocar aqui, no caso do solidário, ó, sou a parte solidária do réu tal para o colaborador tal, que foi um terceiro prestador de serviço. Pode colocar que não tem problema nenhum aqui. Aqui para o 2501, ele vai pedir a mesma, depois que vocês conseguirem enviar o 2500, eu cadastro essas informações e cadastro todo a informação do pagamento aqui. Quando que vai ser o pagamento, quais vão ser os períodos. Só consigo gerar o 2501 se tiver o 2500, senão ele vai ficar reclamando, que é a mesma coisa da folha de pagamento. Se eu não tenho o 2200 enviado para o funcionário, eu não consigo enviar a folha de pagamento, que é dele, que é um evento posterior à folha de pagamento. Então, eu preciso primeiro enviar aquelas informações para depois conseguir enviar as informações tributárias do 2500. Dentro do módulo jurídico para a Lobitec, então nós temos alguns projetos disponíveis para implantação. Aí o Diniz, ele depois pode passar isso, mas o que eu posso fazer? O módulo jurídico completo, em que eu vou tratar todas as informações, todas as gestões de ações, os cálculos de ação, integração para a folha de pagamento, se tiver o RP da Sênior, os títulos financeiros gerados, a customização de 2 modelos de petições que o jurídico quiser, gerar o arquivo para reclamatória trabalhista e a geração e o retorno dos layouts do e-social das ações que tiverem. Um outro pode ser só para o e-social. Vou cadastrar só as informações dos processos com sentenças, informações tributárias se tiver, e vou gerar o layout com ida, com envio das informações e os envios tributários e o retorno do arquivo lá, o retorno da DCTF informando os valores que tiveram a recolher. Então, é um outro projeto disponível. Esses 2 projetos vocês escolhem e depende aí vocês conversam direto com o pessoal do comercial, que eles passam a quantidade de horas, a quantidade de implantação, o quanto que vai ser a proprietária direto com vocês. Da minha parte aqui é só, agora eu estou aberto a dúvidas, a questionamentos, ao que vocês quiserem saber que eu possa responder, que eu possa tratar aí direto com vocês. Fiquem à vontade, estamos à disposição. Vou interromper o compartilhamento, se precisar de novo, eu volto o compartilhamento aqui. É isso aí, Douglas. Obrigado pela live aí, pelas informações. Vocês veem que é muito detalhe, né? Em relação aos questionamentos, tá? A gente teve uma pergunta aqui que entrou pelo chat da Ana Paula. Ela pergunta o seguinte, Douglas: se for terceiro e for reconhecido o vínculo empregatício, como que a gente procede nesse caso aí no sênior, no jurídico? Então, não vai ser só no jurídico.
Você vai fazer a informação do 2500, mas vai precisar ter... O terceiro, ele pode estar ou não cadastrado já dentro do sistema. Se ele tiver cadastrado dentro do sistema, você vai pegar aquela informação e tem uma tela, eu vou abrir o módulo de jurídico aqui para vocês e vou compartilhar, tá? Tem uma tela que você vai informar se ele teve alguma alteração de contrato, alteração de vínculo, alteração de categoria e-social, e se ele teve essa alteração, você vai conseguir informar todas essa parte para o e-social. Isso eu estou falando do módulo jurídico, além da folha de pagamento, que também vai ter que enviar essa informação lá para o e-social, porque eles também estavam pagando como terceiro e eles vão ter que ter esse vínculo dentro da folha. Deixa eu só abrir aqui. Compartilhar com vocês, rapidinho. E-social, está aberto, 2500. Opa, aqui é para gerar. Eu quero cadastrar as informações. Aqui nas informações, deixa eu ver se está aqui ou está aqui. Está aqui no contrato. Aqui nessa parte é que ele vai informar, ó. Houve mudança de categoria do e-social, que também seria alteração do vínculo, teve mudança na natureza da atividade, teve mudança do desligamento. Então, aqui na mudança da categoria e-social, é exatamente o reconhecimento do vínculo, que ele era um terceiro, ele estava com uma categoria e-social de terceiro, que se eu não me engano é 109, e ele vai passar para um vínculo de e-social 101. Então, assim que você preenche a alteração dessa categoria e-social, ele também habilita essa pasta aqui, para você colocar a partir de quando foi a data que o juiz determinou essa alteração e qual é a categoria e atividade que ele vai mudar. Então, eu vou precisar informar isso dentro do e-social e também vou precisar informar isso lá na folha de pagamento. Tudo bem? Perfeito. Douglas, tem mais uma dúvida aqui, tá? A Ana até deu retorno aqui que ela entendeu, tá? Agradeceu. Ah, Tem uma pergunta também da Vanessa. Ela diz o seguinte, né? Uma dúvida. O meu jurídico quer jogar para a Folha, colocar os processos. Desculpa, o meu jurídico quer jogar para a Folha, colocar os processos. No caso, é o departamento jurídico que coloca em sistema, certo? É a dúvida dela aí a respeito de quem deveria inserir no sistema a informação relativa aos processos. Não entendi que se é o jurídico ou se é o RH. na verdade, o departamento jurídico, ele vai ter que, de alguma forma, sempre apoiar a folha de pagamento. Quem vai efetivamente colocar essa parte no sistema é determinação de processo da empresa. Eu entendo que deveria ser o jurídico a colocar essa informação, porque é ele que tem todas essas informações. Mas ele vai passar, se ele quiser passar para você a ação e te explicar tudo que foi determinado pela sentença, porque o departamento pessoal não está, ou às vezes está apto, mas normalmente ele não está apto para entender a sentença do juiz e saber tudo que o juiz passou. Então ele vai ter, se ele não preencher, aí é o meu entendimento, tá? Caso o jurídico não preencha isso dentro do sistema, ele vai ter que fazer um documento para você explicando tudo que você vai colocar dentro do sistema. Então, se ele já vai fazer o documento, por que que ele já não poderia fazer isso direto no sistema? Eu entendo que deveria ser o jurídico, sim. Tá, mas aí a determinação, o processo, quem determina isso é realmente a empresa que vai definir. Eu entendo que os dois têm que trabalhar junto e cada um vai trabalhar com o seu sistema. Perfeito. Tem mais. Bom, aqui no chat. Peraí, agora apareceu uma pergunta aqui da Camila, tá? O meu jurídico que é terceirizado interpreta que toda e qualquer informação de sentença seja informada ao e-social e não somente as que possuem guias. Como é esse entendimento? Isso mesmo. Todas as sentenças que já foram definidas a partir de 1º de outubro, mesmo que ainda não tenha a definição do pagamento, se ela foi feita, foi transitada em julgado, foi determinada a partir de 1º de outubro,
você precisa enviar o 2500. O pagamento ele vai ser mais para frente, porque aí é uma ação de execução. Então, quando o juiz determinar que vai ser o pagamento, qual é o valor do pagamento, quais são os recolhimentos a serem feitos, aí você vai enviar o 2501, que pode ser a sentença, a primeira sentença saiu agora em outubro, mas a execução e os pagamentos, ele ainda como vai mandar liquidar, ele pode mandar liquidar e aí demorar, porque a justiça é muito rápida, então ele pode mandar e chegar a fazer essa liquidação no meio do ano que vem. Você só vai enviar o 2501 no meio do ano que vem, tá? Então a informação, saiu a sentença, sempre vai ter que enviar esse 2500. O seu jurídico está certo. Perfeito, Douglas. O Hugo pergunta o seguinte: caso o tributo seja recolhido diretamente pela vara do trabalho, aí ele dá um exemplo aqui: utilização de depósito recursal para o pagamento da condenação e dos tributos. Envio somente o 2500, o 2501 não precisa enviar? Se você está fazendo um depósito recursal, é porque você ainda está entrando com recurso lá para ver se você vai ter esse retorno ou não, se eu não me engano, tá, Hugo? Se for isso, eh, você não vai precisar enviar o 2501 até que saia esse recurso e que determine que você tem que pagar, porque aí você tem uma parte do depósito recursal que você pagou, que é um pedaço do que você pagou lá, que é uma necessidade que a justiça manda, e se sair um valor maior, você vai entrar com isso, você vai ter que pagar esse outro valor maior. Na informação do 2501, você vai informar tudo, mas só quando sair o transitado julgado dessa parte do pagamento, em que ele vai falar que você vai ser obrigado a pagar tudo isso e não tem mais recurso nenhum a fazer. Então, aí não tem jeito, a empresa vai ter que pagar. Mesmo que tenha um depósito recursal, o que você vai fazer? Vai deduzir aquele valor que você já depositou lá na justiça e vai pagar a diferença, ou então, se aquele valor já foi o suficiente para pagar, você vai ter que informar vai ter que colocar essa informação também no jurídico. Só não sei como que vai fazer na DCTF, porque ela vai gerar uma outra guia. Aí esse é um tipo de problema. Aí eu vou verificar isso, se tem alguma informação disso do e-social, porque assim, ó, se o seu depósito recursal, é que o depósito recursal ele não vai 100%, ele vai, eu acho que um percentual lá do valor que você tem a pagar. Mas se esse valor do depósito recursal, depois do recurso, ele foi julgado suficiente para pagamento, eu não sei se você vai ter que gerar essa guia e pegar esse dinheiro do depósito recursal e fazer o pagamento, ou fazer a compensação lá com um processo na própria DCTF, falando que você já teve o número do processo recursal tal, e que está esse pagamento sendo efetuado lá já, e aí você não teria nada a recolher. Ele seria uma compensação, como a gente faz hoje na DCTF também. Caso eu tenha uma liminar, eu posso lançar esse valor de compensação lá. Tá, perfeito. A Isabelle, ela pergunta o seguinte: aqui pagamos tudo no processo. Quem separa o pagamento de contribuições é a vara. Assim, devo enviar o evento 2501. Eu entendo que, caso eu envie o S2501, estarei pagando em duplicidade as contribuições. Seria isso mesmo? Nossa, repete para mim, Diniz, eu não. Assim, ó, aqui pagamos tudo no processo. Quem separa o pagamento de contribuições é a vara. Assim, devo enviar o evento 2501. Eu entendo que, caso eu envie o S2501, estarei pagando em duplicidade as contribuições. Seria isso mesmo? Eu acho que não, tá? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas aí a vara ela vai separar as bases para você fazer o recolhimento e você não faz o recolhimento disso do, por exemplo, você não pode fazer o recolhimento do INSS, imposto de renda, direto na vara. Você teria que gerar uma guia separada para fazer o pagamento, né? Não é direto na vara, não é a vara que recebe esse tipo de pagamento de imposto. Por isso que a gente gera a Cefip para fazer a informativo do INSS e por isso as varas do trabalho realizam qual recolhimento? Não, aí o Hugo ele Eles, colocou assim: é a mesma dúvida que eu tive. As varas do trabalho realizam esse recolhimento diretamente por lá. o INSS, Hugo, eles recolhem o INSS, o imposto de renda direto por lá e encaminham isso para o INSS? Para a Previdência Privada? Ele está falando que sim. Uhum. Então,
eu sei assim, a única coisa que eu sei que a vara estaria fazendo do e-social seria o seguinte: vamos supor que o juiz determina o desligamento de um funcionário, né, e você nem está sabendo que esse funcionário entrou com processo. O juiz ele pode enviar um evento, acho que é o 8889, lá para o e-social, desligando o funcionário. Então, seu funcionário pode estar desligado sem você nem saber. Provavelmente, se as varas vão fazer esse recolhimento, provavelmente eles deveriam enviar esse 2501 direto lá para o e-social, porque eles que estão separando, eles que estão fazendo o recolhimento direto, eu não vou fazer o recolhimento para a DCTF. Se você tiver que recolher, você vai gerar o 2501 e vai mandar para a DCTF. Se você não tiver que recolher, que a guia para recolhimento só vai sair pela DCTF e só vai sair se eu enviar o 2501. Então, o que você tiver que efetivamente fazer o recolhimento, é, que a vara fala assim, ó, isso aqui você tem que recolher lá no INSS lá e fazer o pagamento, tá bom. Então essa parte você vai gerar no 2501, vai gerar a guia e vai fazer o recolhimento. Depois você encaminha essa guia para a vara falando, olha, tá pago. Agora, se eles mesmos forem fazer isso, quem vai fazer o 2501 são eles. Tá, tem uma outra pergunta aqui, eu tive que voltar aqui um pouquinho. Tem uma outra pergunta da Vanessa Marinho que ela diz o seguinte: quando o profissional entra em abandono sem vencimentos, isso lá em 2021, e somente agora o juiz deu a sentença e pede para dar baixa na carteira digital com data de 2021, o sistema vai permitir fazer essa baixa sem ter que abrir todas as folhas anteriores? Vai. Se eu não me engano, o sistema já está fazendo isso, tá? Só precisa confirmar. Porque folhas posteriores ao desligamento, desde que não tenha pagamento nenhum, que é o caso do abandono, ele não tem pagamento nenhum. Ele só deve ter saldo devedor lá, ele não tem salário. Se ele não tem pagamento e não tem recolhimento nenhum para frente, todas as folhas posteriores dessa data do desligamento dele de 21, elas são desconsideradas no sistema e ele não te obriga a abrir todas as folhas, não. Ele vai deixar essa folha lá. O E-Social também já está tratando isso. Agora, se ele tem recolhimento de fundo de garantia nesse período, aí você teria que abrir a folha para fazer esse tipo de recolhimento. Mas se é só fazer o desligamento dele lá para trás, você não vai precisar enviar toda a folha dele, não. Vai só enviar, vai só fazer o desligamento dele com S2299, vai gerar esse S2299 lá para a folha de pagamento, informando que ele está desligado, e vai gerar o 2500 também com a informação dele que ele foi desligado. Tá, tem uma outra pergunta aqui da Mariana, ela afirma o seguinte, né? Então, todos os processos na fase de conhecimento com decisão transitada em julgada deve ser informada no 2500? Sim, se a sentença saiu a partir de 1º de outubro, sim. Tá, perfeito. Que ela até deu um exemplo aqui embaixo, né? O juiz condenou em 200, incluindo todos os impostos. Eu não pago em guia separada, faço apenas o pagamento de 200. Você não É, paga em guia separada o quê? É 200 mil reais para o funcionário? É que eu não entendi muito bem. É 200 mil o quê? É impostos ou é 200 mil reais para o funcionário? Para o autor? é, não, aqui ela fala 200, incluindo os impostos. Ela fala, o exemplo, eu estou lendo literalmente O aqui, que né? ela está fazendo? Aham. Isso, exemplo, o juiz condenou em 200, incluindo todos os impostos. Eu não pago guia separada, faço apenas o pagamento de 200. Aí acho que é o mesmo caso que o Hugo e a Isabelle, ou alguém aí que estava perguntando, falando que Aham, a vara separa essa informação. Aí você não teria sim. como eu separar essa informação. Você não sabe qual é a base da informação para gerar o 2501. Eu só enviaria o 2500. Aí quem teria que enviar esse 2501 informando desse imposto que foi recolhido seria a vara, não é você. Você já pagou para a vara esse valor? Tá, perfeito. Eu confundi aqui, tá, Douglas? Quem fez o comentário aqui do exemplo foi a Isabelle, né? Quem fez a Tá? pergunta foi a Mariana, tá? É que tava na mesma cor aqui, eu Uhum. acabei É, não eu me acho que a atentando. Isabelle, acho que a Eu acho que eu Isabelle e o misturei os Hugo foram os assuntos. mesmos lá que. Tá bom. Isso, eu acho que eu misturei os assuntos aqui. Aí tem um comentário aqui da Camila falando, as varas do trabalho, elas não fazem recolhimento por lá, a única coisa que fazem é a liberação por alvará. Então, Eu mas acho o que Hugo daqui. falou que ele faz o recolhimento.
Hugo, se Eu você também quiser entendo que é o até... alvará, mas Aham. assim, eu achei estranho eu recolher, pelo menos eu não cheguei a ver nenhum processo em que eu fazia o pagamento direto na vara com esses valores de impostos. Mas se tiver também, Hugo, compartilha, a gente vê, porque assim, ó, para falar do módulo jurídico, e por tudo que a gente já passou na folha de pagamento, a gente já está 2018, hoje é 23, 5 anos na folha de pagamento. Nem todas as situações, inclusive já tem uma situação no e-social que precisa ser tratada direto Hum. com a DCTF Web, mas assim, ó, nem todas as informações, nem todas as situações estão previstas já na, no jurídico. Então, vou dar um exemplo que passaram para a gente. É, saiu a sentença, mas com um recolhimento do período de 2008 até, acho que era de 2005 a 2008, uma coisa assim. A DCTF, enviando pelo e-social, não está recebendo esse 2501, ele dá erro. E não é que a gente está enviando a informação errada. A DCTF não previu que eu poderia ter uma sentença de 2008 agora em 2023, porque são 15 anos, mas pode, entendeu? Então, assim, a DCTF que tá, o pessoal tem que abrir o chamado lá na DCTF, ver como que vai ser tratado isso, para eles tratarem essa informação. Então, começou agora em outubro esses envios para o e-social. Com certeza, daqui para frente, a gente vai começar a ter um monte de situações diferenciadas que não estão previstos no e-social, porque eles preveem sempre o básico. Então, na Folha, só como exemplo também, a gente tinha o funcionário sai de férias e aí ele pega, fica de auxílio-doença porque ele pegou uma doença grave. Como que você faz para matar as férias dele num período e jogar? Então, quando saiu isso, ficou difícil, entendeu? Ficou difícil de fazer. Mas se, acho que alguém colocou lá, Isso. existe um. Aqui eu transcrevi para cá, tá, uma informação que o Stephanie Reale, que está na live aqui, ele colocou através da outra parte de perguntas aqui, né? Então ele diz o Sim, seguinte: só para contribuir, existe um treinamento, aí ele coloca o link aqui que eu repliquei para vocês, que esclarece que quando o pagamento é realizado pela Justiça do Trabalho, só precisa enviar o 2500. O 2501 fica desobrigado. A vara que vai realizar essa informação por meio do DARF. que é o caso do Hugo, que ele falou, e é o caso da moça lá que falou dos R$ 200.000, que é o mesmo entendimento que eu tive. Se eu estou Uhum. recolhendo tudo na vara, e a vara que vai ser responsável, ela que vai tratar isso direto com a Previdência Privada. Eu não tenho como informar, porque senão é o que o Hugo falou. Vou gerar uma guia, vai ficar um passivo lá para mim para eu pagar, e eu estaria recolhendo em duplicidade. Tá, mas eu acho que eles não vão fazer mais isso. Isso. Aí teve uma outra informação que ele colocou lá que eu também trouxe para cá, tá? Então ele diz assim, só para contribuir, né? 2500 até o dia 15 do mês subsequente ao do trânsito em julgado da decisão líquida proferida no processo trabalhista, B, da homologação de acordo judicial, C, do trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos de liquidação da sentença. Aí tem mais dois outros casos aqui. D, da celebração do acordo celebrado perante CCP ou NINTER. E E, da determinação judicial para cumprimento antecipado da decisão, ainda que parcial. Uma informação Isso aí. que ele colocou aqui, eu estou repassando também para Tem todos isso os também lá, acho que na participantes. documentação da Sênior, lá nos FAQs lá, vocês têm também algumas FAQs lá que eles respondem essas informações também. Ou o F1 ele ajuda também na hora que você vai fazer o 2500, o 2501. Tem alguma informação lá disponível já no help da Sênior também. Isso. Eu acho que para quem não conhece ainda, eu acho que é importante dar uma reforçada, tá? Dentro Sim, claro. do portal de documentação da Sênior, que é Deixa eu, deixa eu mostrar aqui, Diniz. Tá vendo minha Se tela você ainda, né? puder. Sim, sim, estamos vendo, tá? Documentação.senior.com.br. Isso aí. Então Lá no aqui, final. É lá dentro no de gestão finalzinho de pessoas, tem Ah, o tá. Você manual vai. e-social. Você quer ir por outro caminho? Não, não, não. É que eu pensei que você ia mostrar o das exigências legais lá embaixo.
Aqui eu tenho o Aí. manual do e-social, em que ele fala de todos os eventos, inclusive separado aqui por eventos de layouts do e-social, eventos não periódicos, está aqui, ó, processos, tá? Então, ele mostra todos os eventos aqui, mais os processos trabalhistas. E aí você pode ir navegando dentro do sistema, ó, como que ele faz para cadastrar o processo trabalhista. Aqui eu tenho toda a documentação da tela, o cadastro do processo judicial. Então aqui dentro tem essa parte e tem o que o Diniz comentou também, exigências legais. Que aí ele mostra toda a parte de legislação aqui que eu tenho, mais a entrada desses layouts, desses novos layouts. Ó, olha aqui, ó, que delícia, ó, que eu falei que era para janeiro. Alterado o cronograma de implantação do FGTS digital para março de 2024. Então, em janeiro, não vai ter o FGTS digital ainda vai ter que ficar enviando a Cefip até que Uhum. entre esse FGTS digital aqui também. Deixa eu ver se tem aqui, Diniz, É que aí por onde você entrou, ele já caiu direto no gestão de pessoas, né? Acho que você queria entrar vamos lá, naquela tela que tem os ícones, né? qual É, que é? acho que tem que ser lá no Essa rodapé, aqui, ó, o né? que que Cadê? você quer? Não, a parte que fala do portal de exigências legais, mas que aparecem as exigências, né? Aí tem e-social, tem outras que não Então, são nem ali pertinentes era à a folha, né? exigência. Tá, né? Aqui? Não, Douglas. Ela. Deixa eu pegar na minha aqui, ó. Tá bom. Documentação.senior.com.br. Lá no Eu acho rodapé, que era esse mesmo. no final da tela, tem lá portal de exigências legais. Aí, se você for no link direto, é documentação.senior.com.br/barra exigências legais. Aí sem nada daí para frente, né? Que aí ele fala sobre e-social, DCTF Onde eu tava. Web, FGTS Digital, é que você já estava Isso, dentro do HCM, né? tá aqui, ó. Reforma trabalhista, DCTF Web, FGTS Isso, esse aí. Digital, Isso, esse aí. reforma tributária, portaria 3631, mas aqui, o e-social ele tá aqui. E aí ele mostra também quais foram as alterações referente à reclamatória trabalhista. Ele tem um explicativo aqui, ó, um webinar da própria Senior também gratuito no YouTube. O Ó, as calendário. fases com todos os calendários. Então, a documentação da Senior está disponível para todo mundo e fica fácil de encontrar aqui também. Mas caso tenham dúvidas, nós estamos também à disposição aí para qualquer coisa. Mais alguma pergunta, Diniz? Isso aí, Douglas. Informação é que não falta, né? Então, mesmo que o cliente Informação é o que não não falta, né? tenha, exatamente, mesmo que ele ainda não tenha o módulo jurídico, ou até mesmo que não seja ainda cliente da Sênior, tá? O portal de documentação ele está à disposição aí e é bastante rico em informações e constantemente atualizado também. Tem só um comentário da Nazaré aqui que ela coloca assim: a decisão liminar suspende provisoriamente a exigência do evento S2501. Eu só não consegui entender Depende do que aqui. for, né, Nazaré? Por exemplo, a decisão liminar, se for uma liminar para que altere o vínculo do colaborador de uma determinada data, como que você suspende o envio? Ela é uma liminar já para fazer uma alteração e aquilo não vai ter impacto financeiro. Pelo menos o que eu saiba, se sair uma liminar, por exemplo, de reconhecendo o vínculo, mas sem pagamento, só reconhecendo o vínculo dele e pedindo para ter essa informação na CTPS digital, como uma outra pessoa perguntou aí também, que ela disse que teve essa alteração do vínculo e para alterar lá na CTPS digital, é, ela já tem que ser informada no 2500 e ela teria que ser enviada na folha também. Possibilita que as empresas continuem. Se você quiser acompanhar por aí, Douglas, você clicando no botão do chat que está na sua tela embaixo, é ali mesmo. Não, ali Aqui? é o. Do lado, Não, né? O ele chat. tá, ele tá atrás dessa barrinha aí escrito web zoom.us embaixo.
no rodapé da sua tela. Aí, você der um Aí ocultar aí, tem você que vai conseguir ocultar ver. aqui. Isso. Aí você vê o bate-papo aí, ó. Que aí vai aparecer direto para você também, tá? E você tá lendo só pelo pop-upzinho, né, quando sobe. Ah, tá. Decisão liminar suspende provisoriamente o 2501, não o 2500. Entendi. Isso mesmo, pode ser. O 2500 vai suspender mesmo, porque se é uma liminar, significa que eu ainda tenho recurso lá, eu ainda consigo fazer alguma coisa ainda com esse pagamento. Não é isso, Nazaré? Não é referente ao 2500. A decisão liminar ela suspende a 2501 para você não ser obrigado a enviar o 2501 e ter que efetuar esse pagamento antes de ter a decisão final. Aí sim. Sim, Mariana. Mariana pergunta, né, se a gente vai ter acesso posterior a esse webinar. Sim, tá? A gente vai fazer uma edição aqui depois do evento e nos próximos dias aí a gente vai colocar no canal da Lobitech lá no YouTube, tá? Então vocês que se inscreveram e que participaram desse webinar, depois a gente manda uma comunicação aí com o link direitinho para vocês poderem acessar lá e rever quantas vezes quiser e acompanhar, tá? Alguém já É, enviou, acho que alguém falou que enviou aí já fez os dois aí, o 2500 e o 2501, né? Acho que teve aí não. Eu já fiz o 2500 com um cliente já, mas o 2501 eu não fiz não. Ah, mas pode continuar aí, Diniz. Vou ver tá. se eu acho aqui. Ó, já fizemos o envio da guia, foi gerado com multas. Já tem algo sobre a multa? Porque a última informação que tivemos é que o social irá rever essa questão. Não, não tenho isso ainda não. Quem que é o É CR Cleidiane. aqui? É Uhum. aquele Cleidiane, né? Não tenho não, Cleidiane, mas eu vou procurar, se eu tiver eu te respondo, tá? Vou até pegar essa informação aqui, já vou colocar lá Perfeito. para. Isso. E vale lembrar também, tá, para quem já é cliente da Lobitech, através do nosso Movidesk, se vocês tiverem alguma dúvida que eventualmente não tenha sido esclarecido aqui ou que venha a surgir depois também, vocês têm como abrir um ticket lá e colocar para a gente os questionamentos que a gente vai esclarecer para vocês, tá? Podem ficar à vontade. Se ninguém mais tiver nenhuma questão no chat aqui, eu acho que a gente esgotou. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente pode encerrar a live. A gente já passou aqui uns minutinhos também, mas se quiser aproveitar e colocar alguma questão, eu dou mais um minutinho para vocês, tá? Só vou olhar aqui se não passou nada enquanto isso. Se eu não deixei passar nada, não, as questões aqui já foram todas respondidas aí por você, tá, Douglas? Tá bom. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu vou então finalizar a nossa live aqui. Eu gostaria mais de uma vez agradecer a presença de todos aí, aos minutinhos que vocês dedicaram para poder estar conosco aqui, falando sobre essa obrigação legal aí que é tão importante, né? E estou à disposição, junto com os demais gestores aí do nosso time comercial também. Qualquer outra informação, qualquer dúvida, qualquer necessidade, muita gente aqui é atendido por mim, já tem o meu contato, então pode entrar em contato comigo ou com o gestor que hoje já atende vocês, tá? Mais uma vez agradeço a todos, um grande abraço e estou finalizando a transmissão, Douglas. Obrigado, Diniz. Obrigado a todo mundo aí. Qualquer necessidade aí é só entrar em contato com o Diniz que ele me aciona caso tenha algo a mais a ser acrescentado. Obrigado a todos. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço.